uma frase famosíssima que todos nós conhecemos, de Agostinho, que diz: se você crê naquilo que gosta no Evangelho e rejeita aquilo que você não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Ou seja, se por acaso o Evangelho concorda com o que você acha, você concorda. Se ele não concorda com o que você acha, você discorda dele. Você não acredita no Evangelho, você acredita em você e na sua capacidade de julgar até se o Evangelho é verdade ou não. É o que as pessoas fazem com muitas porções da Bíblia. Há muitas porções da Bíblia que são populares, e eu quero falar sobre uma delas que é muito popular, mas os alicerces dessa promessa são impopulares. E o que você percebe e o que você vê é que as mesmas pessoas que propagam essa promessa não acreditam nos alicerces da promessa. Ou seja, eles propagam algo fútil e vazio e sem significado na prática, em suas vidas. Aquelas são só palavras, porque as promessas de Deus têm alicerces que fazem ela ser segura, para que nós possamos nos gloriar. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que, sem conhecermos as doutrinas bíblicas, nós não temos base para as promessas. Nós passamos 2 meses estudando o arbítrio escravizado do ser humano, a sua falta de livre-arbítrio. Muitas pessoas às vezes perguntam: por que nós temos que estudar uma doutrina como essa, tão impopular? Porque ela é a base de muitas promessas de Deus, sem a qual as promessas de Deus estão esvaziadas, são só palavras ao vento. Em segundo lugar, nós temos que admitir de uma vez por todas que não podemos julgar as promessas de Deus, nem os alicerces da sua promessa. Nós temos que crer se temos um novo coração. E se não cremos, ainda que você venha fazer qualquer sacrifício religioso, William Gurnall, puritano famoso, dizia: qualquer sacrifício sem obediência à verdade é puro sacrilégio. Não honra a Deus, e pelo contrário, o desonra. Então, a promessa está em Romanos 8, 28. Todas as pessoas conhecem esse versículo, todas as pessoas mencionam esse versículo, mas nós vamos querer ver não só este versículo, mas sobre que alicerces sustentam este versículo, sem os quais esse versículo é fútil e vazio, e uma promessa sem sentido. Então diz assim a palavra de Deus em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou outra versão: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Não algumas coisas, todas as coisas. Não há controvérsias aqui. Na maior parte das vezes as pessoas gostam de mencionar Romanos 28, elas acreditam, dizem acreditar nele, mesmo que ele seja um prédio construído no ar, construído no nada, não é? Repousando sobre o nada, e que não vai ter sustentação na vida das pessoas. Todas as coisas. Em Romanos 8,32 há uma outra promessa em que Deus diz: como Deus não nos daria com Cristo todas as coisas? Todas as coisas aqui em Romanos 8,28, em Romanos 8,32 diz respeito a todas as coisas que compõem a vida dos verdadeiros filhos de Deus, coisas boas e ruins, coisas que nós achamos maravilhosas e tragédias. É um lugar seguro, Romanos 8, 28, para nós nos refugiarmos, agora e quando estivermos numa sala de hospital, ou numa capela de cemitério, lá e em todos os lugares, ou quando estivermos num consultório e o médico nos der uma notícia devastadora para o ser humano, nós vamos poder baixar nossa cabeça e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Há tanto ensinamento nesse texto que nós vamos raspar sobre aquilo que é mais importante. E sim, há uma graça que vem desde o passado operando essas coisas.
Nós estamos num prédio, aqui em frente da minha casa, há uma árvore, e ela cresceu, se expandiu, e parte da árvore está visível, e parte da árvore está invisível, mas essa parte que está invisível é fundamental, suas raízes, nós não a vemos, mas volta e meia nós temos que chamar alguém, porque a calçada levanta, é uma prova de que a raiz não está só lá, como está crescendo, como está pressionando. Romanos 8, 28 é a árvore, mas nenhuma árvore fica de pé sem as raízes. Cláudio esses dias mandou podar a árvore, não é? E Danilo foi lá e podou as raízes, tirou parte das raízes. O que aconteceu com a árvore? Todas as folhas dela caíram, ela parecia estar morta. Eu fiquei completamente penalizado, não é? Mataram a árvore, porque tiraram parte da sua raiz, e é a raiz que dava a sustentação. Ela é grande, mas a raiz é que sustenta ela de pé. Como tiraram parte da raiz, isso já faz parte da estratégia das árvores. Como ela tem pouco nutriente, ela dispensa as folhas que vão gastar muitos nutrientes para sobreviver. As raízes é que sustentam a árvore. Então pensem, Romanos 8, 28 é a árvore. Se você não tiver as raízes, essa árvore não se sustenta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu decreto. Não adianta recitar isso se você não pensar nas raízes que sustentam essa promessa. E grande parte dos cristãos não acreditam nessas raízes, não acreditam e até se aborrecem, querem extirpá-la, né, do Evangelho. Ao fazerem isso, dão um golpe naquilo que devia ser a grande promessa das nossas vidas. Isso acontece então com árvores, com prédios como esse. Quando você vai ver um prédio, né, há vários prédios sendo construídos em Campo Grande. Quando eles não começam a levantar um troço para cima, eles começam a fazer um buraco, e você vai perceber que quanto maior for o prédio, maior é o buraco. Se eles querem fazer um arranha-céu, então o buraco será muito fundo, porque a estrutura, o prédio vai nos servir. Nós não andamos por essas estruturas, o que nos serve é o prédio, é o que está acima do chão, mas a estrutura, o alicerce, serve ao prédio. Para o prédio nos servir, a estrutura tem que servir ao prédio, senão o prédio cai, e é uma desgraça. Assim é a promessa. A maioria das pessoas que estão descansando na promessa de que todas as coisas cooperam para o bem, um dia vão acordar em meio a uma tragédia, porque não tinham os alicerces que deixavam firme essa promessa de Deus. Então, quando nós falamos sobre o prédio da graça de Deus, que Paulo está falando em Romanos 8, a graça que não é poderosa só agora, mas foi no passado, é agora e será no futuro. Todas as coisas cooperam para o bem final, aquilo que Deus preparou, tudo nos é benéfico, as coisas boas e as coisas feias, as coisas belas e as coisas horríveis. As nossas tribulações cooperam para o nosso bem, as nossas enfermidades, a morte que experimentamos, a morte de quem amamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados. Nossas tribulações, angústias, perigo, fome, morte. Esse é o contexto do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de Romanos 8, 28, mas porque essa promessa é verdadeira, ele diz em Romanos 8, 35 e 37, quem nos separará então do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por que ele está falando isso? Por causa daquela promessa: tudo cooperará para o nosso bem, a morte para o nosso bem, a espada vai cooperar para o nosso bem, as perseguições para o nosso bem, nossas enfermidades para o nosso bem. Isso já é resultado daquela verdade estabelecida em Romanos 28. Deus age em todas essas coisas para o nosso bem. Então, Romanos 8:28 é o nosso refúgio, onde nós moramos, onde nós habitamos no mundo de incertezas. Nós moramos em Romanos 8:28. Guarde isso. Nos momentos agudos da vida, eu estou firmado, meu refúgio é Romanos 8:28. Aqui eu me glorio nas tribulações, dentro desse prédio eu me glorio nas minhas angústias. Eu sei que nada me afastará daquilo que Deus está fazendo. Ou seja, em Romanos 8:28, eu e você temos uma vida estável, segura, como um monte de Sião que permanece para sempre, ou como qualquer montanha que você vê, você sente ali uma estabilidade. Assim é o crente quando ele mora em Romanos 8:28. Toda confusão é jogada fora, toda ansiedade fora, todo medo fora, toda incerteza fora. Tudo que causa medo nas outras pessoas não vem para nós nos assombrar. Estamos livres, estamos morando em Romanos 8:28. Isso é maravilhoso, mas só é maravilhoso para quem tem os alicerces que mantém de pé Romanos 8:28. Sem esses alicerces, ele cai e toda a certeza cai junto, todo descanso cai junto e só sobra desespero. Fora de Romanos 28, fora desse prédio sólido, desse refúgio, não é, antiaéreo contra todas as tragédias e bombas que podem nos atingir, mas não nos ferir, há outros. O mundo sempre procura para nós outros refúgios fugazes, não é? Nos nossos triviais planos de providência, nossas fortalezas de papelão, do nosso recurso financeiro, achando que isso vai nos dar segurança. Há milhares de substitutos para Romanos 8:28, que os homens criam e que nós passamos grande parte do tempo tentando criar. Mas a porta maciça do amor de Deus, que nos fecha dentro desse prédio, não é, de Romanos 8:28, quando nós estamos ali, tudo muda. Todas as situações, a minha vida, a vida de vocês, ganha estabilidade, se tornam inabaláveis, elas ganham profundidade, e nós somos de fato livres. Nós só somos livres quando moramos em Romanos 8:28. Não podemos mais ser derrubados, não podemos mais ser separados do amor de Deus, não podemos ser assustados, não podemos mais viver temerosos, ansiosos. Isso é ser livre. Ser livre quando tudo está desmoronando à nossa volta. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você está ali, você está firme, porque você mora neste lugar. Quanto aos que pertencem ao povo de Deus, se eles vivem na graça de Deus, expressa em Romanos 8:28, não importa se vem a enfermidade ou a cerimônia fúnebre, ele está lá seguro em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o decreto de Deus. Então a sua luz brilha, então o mundo vê a estabilidade, vê a segurança, vê como você está numa posição inabalável diante daquilo que faz o mundo tremer. Então Jesus diz em Mateus 6,16, então a glória, a sua luz brilha, e as outras pessoas dão a glória ao Pai que está nos céus. Então, quais são os 4 estruturas, os pilares, as sapatas que sustentam Romanos 8:28? É fundamental, porque se você tirar isso, você não tem a glória dessa promessa na sua vida, e a maior parte dos cristãos não tem. Com a palavra de Deus, você tem toda a verdade ou você não tem nada. Se você pegar o livro
o capítulo 8 de Romanos, por exemplo, ele escolheu alguns versículos para crer, e alguns para não crer, ou alguns para serem importantes, e outros para não ser. Você não está firmado em nada na palavra de Deus, você não está num prédio estável de Romanos 8, 28, então nós encontramos em Romanos 8, 29 e 30, o fundamento de Romanos 8, 28, 4 fundamentos, que sustentam Romanos 8, 28, tire eles, e Romanos 8, 28 são palavras vazias, nada estará cooperando para o seu bem, e você está indo em direção ao horror, então, será um esforço desperdiçado, recitar Romanos 8, 28 nos dias que as coisas estão mais difíceis. Você precisa morar no arranha-céu da promessa de Deus em Romanos 8, 28, e esse arranha-céu, para ser construído, ele é tão alto, talvez o maior arranha-céu da palavra de Deus. Foi feito um profundo buraco, e foi construído um profundo alicerce para sustentar o peso desse grande arranha-céu, no qual você está seguro de todas as coisas. E isso é Romanos 8, 29 e 30, o fundamento do versículo 28, por quê? Porque Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que foram chamados segundo o seu decreto, pois, por quê que todas as coisas cooperam para o bem? Ele vai dar um motivo, no versículo 29 e 30, que são o fundamento daquela promessa, o fundamento que faz aquela promessa estar firme. Todas as coisas cooperam para o bem, por quê? Então ele vai dar os motivos, vai dar o fundamento, vai dar a raiz da árvore, vai dar a sapata do prédio, vai dar o alicerce. É isso que Paulo está fazendo. A promessa diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Depois Deus então dá a base, para que você tenha segurança de fato. Você não pode estar num prédio que não tem nenhuma base, então Deus dá a base. Então o versículo 29 é a primeira base, ele diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeira estrutura que Paulo coloca como que sustenta o versículo 28, e no 30, parte A, ele dá a segunda coisa que sustenta isso, que é, e aos que predestinou, a esses ele chamou. Segunda estrutura, sustentando Romanos 8, 28, e no 30b, e aos que chamou, ele justificou, e no 30c, o quarto, e os que justificou, também glorificou. Essas 4 afirmações são os 4 alicerces maciços com o qual Romanos 8, 28 se sustenta, e sem o qual ele desmorona. Mas muitas pessoas querem ter a segurança do prédio de Romanos 8, 28, mas eles têm até calafrios quando lê que o que está escrito naquilo que Paulo diz que sustenta o versículo. Aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou, e as pessoas já ficam assustadas, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Paulo está dizendo, todas as coisas vão cooperar para o bem. Em segundo lugar, porque o que ele predestinou, ele chamou. Tudo vai cooperar para o bem, porque em terceiro lugar, aqueles que ele chamou, ele também justificou. E tudo vai cooperar para o bem dos que foram chamados, porque em quarto lugar, aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Qual o propósito central dessas afirmações de Paulo? É a certeza, é a garantia. A promessa de Deus vem trazer paz a nós, nos dando garantias de que aquela promessa não pode falhar. Se Deus dissesse, tudo vai cooperar para o seu bem, mas eu não posso garantir, essa palavra não teria nenhum valor para nós, não nos daria garantia, nem estabilidade, nem certeza. O ponto central que Paulo quer ensinar é que Deus salva os seus, Ele realmente salva, Ele não oferece salvação para os seus, Ele não dá a possibilidade de ser salvo, Ele não abre uma porta para que talvez ele seja salvo. Deus salva os que são seus, Deus salva aqueles que Ele, segundo o seu decreto, escolheu. É o que Paulo está dizendo.
E Deus salva como? Do começo ao fim. Deus age de forma infalível e definitiva, para que nenhum deles se perca. E porque nenhum deles vai se perder, tudo o que aconteceu na vida deles cooperou para o bem final deles serem glorificados, que é a grande esperança de todos nós. Nesse dia de Santa Ceia, Jesus falou: eu não vou tomar desse fruto da vide até que de novo vocês tomem comigo, glorificados no céu. Essa certeza que Deus está dizendo, a Bíblia está dizendo: todos atingirão o alvo da glória de Deus, o alvo de serem como Cristo, e de por isso expressarem a glória de Deus. É por isso que Paulo falou em Romanos 5, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, por causa de Romanos 8, 28, e dos alicerces que garantem que ele vai acontecer. O que significa ser glorificado? Eu quero começar a falar então na ordem inversa a qual Paulo colocou. Ele diz: os que dantes conheceu, esses predestinou. O que predestinou, ele chamou. O que chamou, justificou. E o que justificou, glorificou. Vamos andar no sentido inverso. Vamos começar com glorificou. A Bíblia diz que todos os que foram justificados serão glorificados. Isso é uma referência à graça de Deus operando em nós, quando nós já não estivermos mais neste mundo, na eternidade. 1 Pedro 1,13 diz: será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nessa hora, nós vamos começar a experimentar a glorificação. 1 Pedro 5,4 diz: a imperecível coroa de glória vocês vão receber, vão ser glorificados. E o que vai acontecer? Aí nós vamos brilhar, como diz Mateus 13:43, como o sol no reino do meu Pai. Jesus disse isso para nós. Por que nós vamos brilhar no céu? Porque Romanos 8:29 diz: vocês vão ser conforme a imagem de Cristo. A Bíblia não diz que Ele é a luz que ilumina. Como nós vamos ser a expressão do que Cristo é, nós vamos brilhar no céu. A glorificação é algo maravilhoso. A Bíblia diz em Apocalipse 21:4: toda lágrima dos nossos olhos será enxugada, e já não haverá morte, nem choro, nem dor. Deus estará conosco, e nós teremos uma alegria plena em Deus, o eterno prazer de sermos a imagem de Cristo e termos uma comunhão perfeita com o Pai, e vamos estar à direita dele, como diz Salmo 16:11, e participaremos da alegria do nosso Senhor, a alegria que Jesus sentirá. Nós seremos partícipes desta alegria, como está em Mateus 25:21. Este é o cumprimento de Romanos 8:28. Tudo cooperou para isso, tudo cooperou para a glorificação. Nossas lutas, enfermidades, doenças, morte de pessoas que nós amamos, todos os sarampos da vida, cada dengue que você enfrentou, todas essas coisas reunidas estão te levando para a glória, estão sendo operadas por um Deus soberano. Esse é um lugar seguro para nós morarmos. Romanos 8:28, um lugar de estabilidade, não quando estamos aqui reunidos, mas vai nos dar estabilidade na UTI, vai nos dar estabilidade na capela do cemitério, vai nos dar estabilidade no momento da morte. Nós moramos em Romanos 8:28, tudo coopera para o meu bem, e o bem é esse bem final, a glorificação. É maravilhoso. Nós, vamos ter em Jesus o primogênito entre muitos irmãos. Então a Bíblia diz que nós teremos uma alegria indizível, eterna, perpétua. E Paulo está dizendo que todos os justificados serão glorificados. Isso é maravilhoso, porque senão nós pensaríamos: como nós podemos ter certeza do cumprimento de Romanos 8:28? Ele não tem alicerce. Ele diz que tudo vai cooperar para o nosso bem, mas e se eu fui justificado, mas não for glorificado? Então Romanos 28 caiu, 8:28 caiu, espatifou-se, era um prédio sem alicerce. Então os alicerces são colocados lá. Paulo responde a quem pergunta assim: e se eu for justificado, mas não for glorificado? Então Romanos 8:28 não foi verdade. Paulo diz: não, aos que Deus justificou, também glorificou.
todas as pessoas, em todos os tempos que foram justificadas, serão infalivelmente glorificadas. Ninguém vai ficar de fora, nenhuma dessas pessoas. Esse é o primeiro pilar que sustenta Romanos 8:28. Se um dos que foram justificados não fossem glorificados, Romanos 8:28 não tinha um alicerce para segurar a promessa, seriam palavras vazias, como é na boca de muitas pessoas, porque apesar de quererem a promessa, não querem as verdades que sustentam a promessa de Deus. Esse é um pilar inabalável, que nos dá essa certeza, porque eu tenho certeza que tudo coopera para o meu bem, porque eu fui justificado, e se fui, então serei glorificado. Esse é o pilar, é uma das sustentações. A justificação garante a minha glorificação final. Por quê? Porque Deus ordenou que assim fosse, e Ele cumpre. A graça da glorificação, que ainda está no futuro, é garantia pela graça no passado, que me justificou. Eu não fui justificado hoje, eu fui justificado no passado, mas essa graça que operou em mim lá no passado, garante a graça no futuro, de que eu serei glorificado, garante infalivelmente. Só por isso, Romanos 8:28 é verdade, tudo está cooperando para o meu bem. É por isso que as pessoas falham quando dizem: por que nós gastamos 3 meses estudando a soberania de Deus na salvação? Porque é essencial para conhecermos o alicerce na qual nossas vidas estão, conhecermos as doutrinas que sustentam as promessas de Deus. Se fomos justificados pela graça, seremos glorificados. Deus forjou esse elo, os puritanos chamavam da corrente de ouro. Nenhum elo desse pode quebrar, é a promessa de Deus. Então, andando de trás para frente, ficou claro que todos os que forem justificados, glorificados, foram justificados, que é impossível alguém ser justificado e por fim não ser glorificado. Agora você me pergunta: quem será justificado? Quem é justificado na terra? E Paulo responde: aos que chamou, a esses justificou. Quais são as pessoas justificadas? As pessoas que Deus chama. E só essas pessoas. Todos os que são chamados são infalivelmente justificados. Esse então é o segundo pilar que sustenta a promessa de Romanos 8:28. Sem esse segundo pilar, alicerce, esse grande prédio da promessa maravilhosa, em que nos livra de todo medo e nos torna inabaláveis e livres para enfrentarmos dor, morte e todas as coisas, sabendo que elas cooperam para o nosso bem, rui. Quem não acredita naquilo que Paulo está dizendo que é o alicerce da promessa, está acreditando numa promessa vazia. E essa é a crença de grande parte dos cristãos. A promessa de Romanos 8:28 tem um fundamento inabalável. Agora você pergunta: como Paulo pode dizer que todos os chamados são justificados? Que todas as pessoas que foram chamadas desde o início, sem exceção, foram justificadas? Eu e você sabemos que a justificação é por meio da fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Como ele pode dizer que todo mundo que foi chamado foi justificado, se para ser justificado alguém tem que ter fé? Paulo diz em Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 3:28, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Somente as pessoas com a fé são justificadas. E Paulo diz que todos os que são chamados são justificados, ou seja, todos os que foram chamados terão essa fé. Então é óbvio que Paulo não está falando sobre o chamado geral do Evangelho. Todos os que estão aqui hoje estão ouvindo um chamado geral da verdade de Deus, mas nem todos vão exercer fé, portanto não serão justificados. Então Paulo não pode estar falando da proclamação do Evangelho a todos os homens, quando ele fala os que foram chamados, porque nesse chamado externo, muitos são chamados, mas nunca têm fé, então não podem ser justificados, não podem exercer sua fé.
Muitos fecham o coração para o Evangelho, fecham o coração para a verdade. Então Paulo não vai poder dizer sobre eles que aqueles que Deus chamou, justificou. Se cada pessoa que ouviu o Evangelho e o rejeitou foi chamado, e Paulo diz que todos que foram chamados foram justificados, é evidente que Paulo não está falando sobre um chamado geral, que todos os homens que têm ouvido e não tem nenhum problema, podem ouvir. Esses são chamados exteriormente. Então, há um chamado bíblico que gera fé no coração do homem para ele ser justificado. É o que Paulo está dizendo. É um chamado interior, é um chamado eficaz. É um chamado que a ordem de Deus gera fé no coração. Em outras palavras, Romanos 8,30 não é como, infelizmente, eu vou dar um exemplo que é o evangelho de muitas pessoas. Eu tenho um cachorro chamado Frejá. Para muitas pessoas o evangelho podia ser resumido na minha relação com Frejá. Volta e meia eu falo assim: Frejá, vem cá, Frejá. Frejá, vem cá. E o Frejá não vem. Para muitas pessoas, o chamado de Deus é esse, ele fica para os seres humanos: vem, 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 mas a maioria não vem. Frejá às vezes vem, às vezes não vem, depende da vontade do Frejá. Para muitas pessoas, o que se resume ao evangelho delas é eu chamando meu cachorro. Deus fica chamando os homens que não estão nem aí, mas não é esse o chamado de Deus, não é isso que Paulo está dizendo: aos que chamou, a todos ele justificou. Não é esse chamado ao Frejá e o chamado ao evangelho moderno. O chamado é o mesmo chamado que Jesus fez para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Você vê a diferença? Lázaro não podia sair para fora, Lázaro não estava vivo lá dentro, tirando uma siesta, e ele podia ouvir como o Frejá ouve e pensar: vou, não vou, vou, não vou, não vou. Não é? Não, Lázaro estava morto. Então não era Lázaro que ia responder o chamado de Jesus, mas o chamado de Jesus ia ressuscitar Lázaro para que ele saísse da cova. É esse chamado que Paulo está dizendo. O chamado de Deus gera a vida e a fé naqueles que ele chama. Então todos que ele chama assim são justificados, porque todos esses são ressuscitados e exercem a fé agora, por causa do seu novo coração. Esse chamado, Paulo compara em 2 Coríntios 4,6, a ordem de Deus quando ele criou o universo. Deus disse: haja luz. Não é que a luz estava escondida em algum lugar e Deus deu o chamado: haja luz, e a luz ficou pensando: vou ou não vou, vou ou não vou, apareço ou não apareço. Ou os átomos pensaram: vamos criar a energia necessária para iluminar ou não, vamos ou não. Não é isso. Não havia átomos, não havia nada. É a palavra de Deus que trouxe do nada a luz. Esse chamado de Deus à luz era irresistível, a luz tinha que vir, porque o chamado criou a luz. Lázaro sairia do sepulcro, ele estava morto, mas o chamado de Deus o ressuscitou. É isso, essa é a verdade. Então Paulo expressa isso aqui no texto que eu mencionei aos irmãos assim: porque Deus, quando nós entramos no reino, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o chamado de Deus gera o que ele ordena. Esse é o chamado. Então, visto, Paulo está dizendo que o chamado é infalível e eficaz, por causa do poder soberano de Deus, daquele que chama, então Paulo pode dizer ousadamente: todos que ele chamou, ele justificou, sem exceção. Nunca houve um Lázaro que ele tenha dito: saia para fora, que continuou morto na sua sepultura. Nunca houve luz ou trevas que depois da sua ordem haja luz, do seu chamado para a luz, que não tenha aparecido nada. O chamado de Deus gera aquilo que ele ordena. Então todos os que são justificados são chamados à fé, porque o chamado de Deus cria fé no coração do homem.
Então todos os que são chamados têm fé e então são justificados. É isso que Paulo está dizendo. Esse é o segundo pilar. Quem não acredita nisso, quem não acredita no chamado eficaz, quem acredita que é o homem que quando quer, como Frejá, sabe, que o chamado de Deus é tão fraco quanto o meu chamado ao meu cachorro, que ouve ou não, conforme ele quer, quem acredita num Deus fraco assim, e em homens que podem resistir o seu chamado quando ele chama, essas pessoas não podem repousar em Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Esse é o segundo pilar que sustenta o outro versículo. Unanimemente no meio evangélico, todo mundo acredita em Romanos 8:28 e não acreditam nos pilares que sustentam o versículo. É uma loucura, é uma incoerência, e é uma ida em direção ao desespero, e não à certeza, e não à segurança inabalável de que serão glorificados os que foram justificados. Então os beneficiários da promessa são pessoas que não foram deixadas, abandonadas a seus recursos. Como é que o mundo que está indo para o inferno está sendo? Deus deixou os homens entregue aos seus próprios recursos, e em seus recursos eles não têm liberdade para viverem uma vida a não ser escravizada pelo pecado. Então eles seguem o rumo das suas próprias naturezas pervertidas. Mas quando Deus chama um homem como esse, eu e vocês, que também éramos filhos da ira, quando ele chama: sai para fora, então o chamado de Deus faz brilhar em nós a luz, e nós vemos o resplandecer da glória de Deus na face de Cristo, e faz nós sairmos das nossas sepulturas. Esse é o chamado eficaz. O chamado é que gera fé. Por isso que todos que são chamados são glorificados. Aqui está o centro de Romanos 8:28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por quê? Porque o nosso chamado garante a nossa justificação. A nossa justificação garante a nossa glorificação. Se tudo está garantido, então tudo que acontece conosco coopera para esse bem final, chamado glorificação. Nos dá certeza, nos dá gozo no esperar, nos faz nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, porque não é algo incerto, é algo seguro. Então quando vem a morte, ela não pode nos separar do alvo final, que é a glorificação. E todas essas coisas, é isso que Paulo está ensinando. Eras intermináveis foram alvo do agir de Deus, para que o universo inteiro sirva ao propósito final que ele tem no coração. Agora, nós vimos que o chamado gera fé. Nós vimos que quem foi glorificado foi justificado. Todos que foram justificados foram glorificados. E nós vimos que só é justificado quem tem fé. Nós somos justificados pela fé. Então vimos Paulo ensinar e a Bíblia ensinar que o chamado de Deus gera fé. Agora, o chamado gera fé, mas quem é chamado? Então quer dizer que para ter fé você tem que ter esse chamado interior. E como eu disse, nós estamos andando de trás para frente. Porque Paulo está dizendo isso? Porque ele não ia dar aquela promessa que é a mais importante da Bíblia, não é? De Romanos 8:28, sem nos deixar um alicerce seguro de uma eternidade a outra. É por isso que nós estamos andando de trás para frente, da eternidade futura, da glorificação, para a eternidade passada. Então, só quem é chamado é justificado, porque exerce fé, e só quem é justificado é glorificado, isso infalivelmente. Agora você pergunta: quem é chamado então? Os dois primeiros pilares já estão lá. Então você diz: em quem está o fundamento do chamado, que é o terceiro pilar? Quem experimenta o chamado soberano de Deus? Mas Paulo não deixa ninguém sem resposta. Ele diz: aos que predestinou, a esse chamou. Quem são chamados? O que Deus predestinou. Esse é o terceiro pilar. Eu não acredito na predestinação, então esqueça Romanos 8:28. Você não tem nada, você não tem garantias, você deve viver no desespero,
até o desespero da perdição final. Você não pode acreditar em Romanos 8:28 e não acreditar nos pilares que sustentam o versículo. E é isso que Paulo está ensinando. Por isso, depois de falar sobre Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque, ou então, pois, aos que predestinou. Ele começa a dar os pilares da promessa. Então Paulo diz: aos que predestinou também chamou. Esse é o pilar número 3. O ato do chamado divino está baseado na predestinação. Apesar de durante muito tempo isso ter sido um palavrão na igreja, e ainda ser para muitas pessoas. Essa é apenas uma outra maneira de afirmar Romanos 8:28. Você não pode afirmar Romanos 28 deixando Romanos 8:29 e 8:30 fora. Os pilares daquilo que Paulo está dizendo, chamados de acordo com o seu propósito, não é isso? Todas as coisas que operam para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o propósito dele. E o que significa de acordo com o seu propósito? Significa de acordo com a predestinação de Deus. Em outras palavras, Deus não nos chamou sem um alvo, sem um propósito em sua mente, um propósito específico. Ele tinha um destino para nós, e de acordo com o seu propósito, Ele nos chamou, porque Ele tinha um destino para nós, a glorificação. Então Ele nos predestinou, e porque nos predestinou, Ele nos chamou. Qual é o propósito ou o destino? É expresso claramente em Romanos 8:29. Também nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim, o fundamento do chamado é o propósito de Deus de transformar homens moral e espiritualmente na imagem de Cristo, para brilharem eternamente com esta imagem. Isso quer dizer que nosso chamado é tão certo quanto a glória de Cristo. Tanto quanto a glória de Cristo é infalível, a concretização do chamado de Deus também o é. Então nós vamos acrescentando esses pilares. O primeiro pilar é a glorificação, a justificação e a predestinação. E nós começamos a ver o cumprimento então de Romanos 8:28 como infalível. Não pode falhar por isso. É por isso que tudo coopera para o bem dessas pessoas, porque não é só um prédio grande onde eles podem se abrigar. Esse prédio não pode cair, porque há pilares verdadeiros do coração de Deus que sustentam isso. É absolutamente certo que Ele vai cumprir, porque Ele pensou não só no prédio, mas na estrutura, nos alicerces, para que esse prédio não desmorone. Isso é tão sólido e certo quanto a predestinação divina. Isto é o eterno propósito de Deus de nos tornar como seu Filho. É certo como a predestinação de nos tornar como Cristo e exaltar o Filho como supremo para o louvor da sua glória, como está em Efésios 1:5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, para louvor da sua gloriosa graça. Um após outro, sabe, esses pilares da graça, lá da eternidade passada até agora, são a garantia inabalável da graça futura. Tudo vai cooperar para o bem final de vocês. Vocês vão ser glorificados e transformados na imagem de Cristo e brilharão para sempre no meu reino. Amém, queridos? O que nós vemos hoje é a mais completa loucura. É as pessoas se apropriarem de Romanos 8:28 e repudiarem Romanos 8:29 e 30, que sustentam a promessa. É como se você pegasse aquela árvore que eu falei, arrancasse a raiz e achasse que ela vai continuar viva, continuar de pé. É como se você ficasse nesse prédio e tirasse todo o alicerce de baixo e achasse que ele não vai cair na sua cabeça. Quem pega Romanos 8:28 para si, sem esses alicerces, Romanos 28 vai cair na sua cabeça e matará a sua vida. Vai ser uma tragédia. Você vai descobrir que nada cooperou para o seu bem quando você estiver no inferno, que todas as coisas cooperaram para o seu mal final,
que todas as coisas boas que você recebeu de Deus só fez você se tornar mais ímpio, mais duro, mais julgador da sua palavra, fez você ser aquela pessoa que Agostinho disse: se você concorda no Evangelho, se você só concorda com aquilo que você concorda e abandona o que você não concorda com o Evangelho, mas consigo mesmo. Você não acredita na sabedoria de Deus, mas na sua sabedoria. Então Paulo vai cavando de uma eternidade a outra eternidade, para dar sustentação infalível ao que ele disse em Romanos 8:28. Então há mais um. Paulo não para nem na predestinação. Paulo podia parar aqui e pensar: esse já é um alicerce bastante sólido para o que eu falei antes, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas é como se ele estivesse dizendo: para mais elevada promessa, a maior promessa da Bíblia, nós precisamos cavar fundo de uma eternidade a outra, de uma eternidade futura a uma eternidade passada, e eu cavarei até a eternidade do coração de Deus, para que as pessoas sintam a firmeza de Romanos 8:28. Eu vou cavar até a eternidade no coração de Deus, quando nada mais existia a não ser Ele. Eu vou até lá para mostrar às pessoas como é sólida a verdade de que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o seu decreto. Então, o que sustenta a predestinação? Paulo vai cavar mais, e Paulo diz então: quem é predestinado? E ele diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, a esses Ele predestinou. É até essa profundidade que Paulo vai, até a eternidade passada, no coração de Deus. É disso que flui a certeza da predestinação, do chamado, da justificação e da glorificação final, que é o cumprimento de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que foram chamados por Deus, pelo seu decreto. Às vezes, as pessoas entendem aqueles que Ele de antemão conheceu, pré-conheceu. As pessoas dizem: não, na eternidade Deus só viu a fé surgindo no coração do homem, pela sua própria autodeterminação, ou pelo seu próprio livre-arbítrio. Então, com base naquilo que o homem fez sem Deus, Deus colocou a firmeza de que tudo vai cooperar para o nosso bem, se baseia em algo que o homem fez, livremente, sem a participação divina. Então Ele nos predestinou para a filiação com essa base, e toda a cadeia de salvação, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação, depende tão somente do homem e não de Deus. Mas essa interpretação não é conveniente, porque ela destrói tudo que Paulo está ensinando no próprio texto em que nós estamos. Se a nossa fé surgiu da nossa autodeterminação, nós não estávamos mortos. E se surgiu da nossa autodeterminação, então não foi o chamado de Deus que gerou em mim isso. O chamado de Deus foi exatamente como eu chamando meu cachorro, para ele vir ou não se quisesse, e não o chamado: Lázaro, sai para fora, ou não como Paulo descreve em 2 Coríntios, que diz que das trevas resplandeceu a luz. Deus disse: haja luz, e a luz brilhou em nossas mentes, em nossos corações. Paulo deixou claro, e deixa claro em todo lugar, que o chamado divino não é um mero convite: aparece lá se quiser, se você sentir vontade. O chamado de Deus é um chamado soberano: Lázaro, sai para fora. É um ato de criação, tanto quanto ele disse: haja luz, e houve luz. Então, o que significa o pré-conhecimento de Deus em Romanos 8:29? Não é a percepção de Deus do que vai acontecer no futuro. É um tipo de conhecimento que é frequentemente mencionado na Bíblia, como reconhecimento especial, tendo em vista se colocar num relacionamento íntimo com alguém. É quando alguém concede um favor ao escolher o outro. Por exemplo, em Amós 3:2, Deus disse a Israel: escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. A palavra escolhi, em algumas versões, não é escolhi, porque ela está mais de acordo com o hebraico. Ele diz: de todas as famílias da terra, a vós somente eu conheci.
Não conheci mais ninguém. É óbvio que não está falando sobre a onisciência de Deus. Deus conhece todas as nações, o Egito, a Babilônia. Mas está dizendo, eu só conheci Israel dessa forma. Ou seja, ele dirigiu sua percepção amorosa somente para Israel e a mais nenhuma outra nação. Ele conheceu Israel. E a Bíblia está cheia de exemplos dessa expressão hebraica. Por exemplo, em Romanos 11, 1 e 2, Paulo diz assim: digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo algum. Porque também eu sou da tribo, sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. O único povo que ele conheceu. Ou seja, não é o conhecimento de Deus de que povos existem, que eles estão lá, do que eles vão fazer. Isso Deus conheceu todas as pessoas, mas Deus só conheceu Israel. Paulo diz, ele não vai deixar o povo que ele conheceu. Em Gênesis 18, 17 a 19, a Bíblia diz: e diz o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu tenho conhecido Abraão. Eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, eu conheci Abraão, não conheci mais ninguém nesta geração. É óbvio que Deus conhecia todos os homens, o pensamento de todas as pessoas, a história, mas ele só conheceu Abraão assim. Ele chamou Abraão, ele escolheu Abraão para o relacionamento pessoal com ele. Então ele conheceu Abraão como não conheceu ninguém mais. Em Oséias 13, 4 e 5 diz: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu te conheci no deserto, eu te amei no deserto, eu me coloquei numa relação íntima com você no deserto. Eu não conheci o Egito, não conheci os outros povos, mas eu te conheci. Você vê, não é o conhecimento de olhar para o futuro e saber o que as pessoas fazem, é a escolha para o relacionamento profundo. Eu te conheci, eu não conheci outras nações, eu só conheci a ti. No Salmos 1,6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. É óbvio que ele conhece o caminho dos ímpios também, mas ele está numa relação com os justos. Em Mateus 7,23 diz: e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. É óbvio que não é o conhecimento de Deus sobre a vida das pessoas, ele está condenando aquelas pessoas, ele as conhece. Eu nunca vos conheci, quer dizer, nós nunca estivemos numa relação de amor, por eu ter escolhido você estar nessa relação comigo. Nunca te conheci, você é um estranho para mim. Num certo sentido, nenhum ser humano é estranho para Deus. Em todos os seres humanos movem, existem, pensam, se movimentam em Deus, mas Deus não os conhece. Deus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Mas aos seus filhos ele vai dizer: eu tenho conhecido vocês. Em 1 Coríntios 8,13, a Bíblia diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Só esse, só quem ama a Deus é conhecido dele. Quem não ama, não é conhecido. Não estamos falando da onisciência de Deus, ele conhece todos os homens, mas essa relação íntima, essa escolha, só os que o amam, ele conhece. É essa relação eletiva. Em Gálatas 4,9, Paulo diz: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus. É isso, é esse conhecimento bíblico. Em 2 Timóteo 2, 18 e 19, Paulo diz: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Esse conhecimento como relação íntima ficou tão impregnada, né, na Bíblia, como uma relação profunda de amor com a palavra conhecimento, que a Bíblia usou isso como expressão para a relação sexual. Não é assim? A Bíblia diz: conheceu Adão sua mulher. Ele não conheceu naquele dia, conheceu Eva desde o início, e ela concebeu e teve um filho. E conheceu Abraão, a Sara, e ela teve um filho. Conheceu, teve essa relação profunda,
de amor, que se tornaram uma só carne, e vivem nessa comunhão profunda. É esse o conhecimento que Deus está falando. O nosso chamado é garantido por termos sido predestinados por Deus por sua graça, e não porque nós nos tornamos bons, e Ele previu isso. Ele nos conheceu, nos escolheu, nos colocou lá na eternidade, nessa relação de amor. Então um dia Ele nos chamou porque nos predestinou, e o seu chamado gerou fé em nós, e a fé nos fez justificados, e todos que foram justificados foram então glorificados. Essa é a base. Essas 4 verdades sustentam Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tire essas bases de Romanos 8, 29 e Romanos 8, 30, e aquela promessa desmorona. E você conhece um monte de gente que fica repetindo Romanos 8, 28 e que não creem em Romanos 8, 29, nem em Romanos 8, 30. Então tudo flui da graça de Deus. Ele escolheu soberanamente na eternidade conhecer um povo, conhecer as pessoas, e quem Ele conheceu, Ele predestinou, e quem Ele predestinou, Ele chamou, e quem chamou, Ele justificou, e quem Ele justificou, Ele glorificou. Ou seja, tudo cooperou para o bem dessas pessoas. Cada coisa ruim ou boa que aconteceu na vida delas, redundou que elas no fim foram glorificadas, foram transformadas na imagem de Cristo. Então toda essa cadeia é pela pura graça de Deus, a eleição é pela graça. Romanos 8, 11, 5 diz: assim, pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça de Deus. A predestinação é pela graça de Deus. Em Efésios 1, 5 e 6, a Bíblia diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Não fomos nós que nos fizemos agradáveis, e Ele viu, Ele nos fez agradáveis através da predestinação, do chamado, agradáveis a si mesmo no amado. E o chamado também é pela graça. 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. O chamado foi por causa da sua graça, antes da fundação do mundo, não por nada que nós tenhamos feito. E a justificação também é pela graça. Romanos 3, 24 diz: sendo, pois, gratuitamente justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quanta graça no passado, queridos, nós celebramos no momento da ceia. É essa graça no passado, sabe, a predestinação de Deus, segundo o seu propósito eterno, o chamado de Deus, a justificação de Deus, dando fé, gerando a fé, e justificando e glorificando, é o cumprimento de que todas as coisas cooperaram para o bem. É óbvio que Jesus e Paulo não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Para o ímpio, tudo coopera para o seu mal. Tenha sempre dor no coração quando o ímpio ganha e quando ele perde. Quando o ímpio ganha dinheiro, aquilo irá destruir. Quando ele é miserável, irá destruí-lo também. Quando o ímpio está feliz, aquilo será usado para a sua condenação. E quando ele está triste, aquilo é o início dela. Quando ele está saudável, ele vai usar a sua saúde para desonrar a Deus e aumentar a ira de Deus sobre ele. Quando estiver enfermo, ele vai reclamar da sua sorte. Tudo coopera para o mal daqueles que não foram chamados e que não amam a Deus. Romanos 8, 28 é a declaração de liberdade dos filhos de Deus.
no amor, na justiça, advindos da graça de Deus. Você é livre, quando você mora em Romanos 8:28, tudo coopera para o seu bem. Amanhã, quando tudo der errado, você está livre do medo, está livre da ansiedade, está livre da incerteza, está livre se você vai ser glorificado ou não, se aquilo coopera para o seu bem final ou não, você está livre. Você pode se regozijar nas suas tribulações, por quê? Porque aquilo sim coopera para o meu bem. E por que coopera para o meu bem? Porque todas essas coisas cooperam para o meu bem, porque aqueles que Ele conheceu, Ele predestinou, e os que predestinou Ele chamou, e os que chamou justificou, e os que justificou glorificou. O elo está completo, não há como falhar, tudo coopera para o bem dos filhos de Deus. Romanos 8:28 é o prédio, mas 29 e 30 são os alicerces. Romanos 8:28 é a árvore, mas Romanos 29 e 30 são as raízes, são fundamentais. Tire a raiz de uma árvore e ela morre, tire os alicerces de um prédio e ele cai. Romanos 8:28 não subsiste sem os pilares que o sustentam. Então por isso Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Por quê? Os que antes Deus conheceu, por causa disso, eles estão seguros, por causa disso, nada vai falhar, por causa disso, eles serão glorificados. Isso nos faz livres, livres quando sofremos, livres quando somos desenganados, livres quando perdemos todas as coisas. É por isso que Paulo diz, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, da glorificação, amém? Mas nos gloriamos também nas tribulações, porque somos livres delas. Elas não nos pressionam, não dizem para nós nada a respeito do nosso bem final, da nossa justificação, da nossa glorificação final. O homem só é livre quando ele tem Romanos 8:28 ancorado por essas verdades, por esses 4 alicerces que sustentam aquela promessa e fazem ela infalível na vida dos homens que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então amanhã você vai sair daqui, não importa o que vai acontecer amanhã, esqueça isso. Os crentes têm uma alma de um anseio por adivinhação. A igreja é cheia de mães de Ná, porque as pessoas querem saber o que vai acontecer amanhã. Isso é uma afronta a Deus. Quando você diz, tudo coopera para o meu bem, você está livre de querer saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã, se tudo der errado, tudo cooperará para o seu bem. Amanhã, se você morrer de uma dor aguda no peito, tudo cooperou para o seu bem. Você será glorificado. Tudo estava, Deus escreveu o roteiro, fique em paz, é o que Paulo está dizendo para nós. Quem escreveu o roteiro é sábio. Nós temos que nos deleitar, não desperdice a sua vida, não desperdice o tempo que Deus te dá. Deus escreveu o roteiro, então quando você enfrentar coisas muito difíceis, pense, Deus escreveu esse roteiro para o meu bem final, eu vou viver nele de tal maneira que os ímpios, à minha volta, vão glorificar a Deus, vão ver como eu estou alicerçado em Romanos 8:28, como esse alicerce é inabalável, porque ele está sustentado pelo conhecimento de Deus, pela predestinação de Deus, pelo chamado de Deus, pela justificação de Deus e pela glorificação final da minha vida. É adequado que essa liberdade maior que Romanos 8:28 nos dá, estivesse alicerçada de uma eternidade, a glorificação, a outra eternidade, o propósito do coração de Deus, pelo qual Ele predestinou. Nós vimos como é fácil pegar um versículo da Bíblia, quando nós queremos acreditar só em partes da Bíblia e esvaziá-lo de significado. Vimos a necessidade de conhecermos as doutrinas bíblicas para vivermos em paz e darmos um bom testemunho. Nós não podemos viver para a glória de Deus se nós não conhecemos a verdade de Deus, não a verdade de Romanos 8:28, mas a verdade que a sustenta. Isso nos traz paz.
E quando o correto, e quando o ensino de Deus é absoluto, a obediência não pode ser condicional. Nós estamos vivendo algo que, sem sombra de dúvida, nos transformará na imagem de Cristo, ou seja, a glorificação, e nós brilharemos para sempre no reino do nosso Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto, porque os que antes conheceu, a esses ele predestinou, e aos que predestinou, a esses, e somente esses, ele chamou, e aos que chamou, ele concedeu fé, e então justificou, e a todos que justificou, ele glorificou, que é a volta para o versículo 28, tudo cooperou para o bem daqueles que foram chamados e escolhidos por Deus, segundo o seu decreto. Amém? Vamos ficar de pé.